Agora a terceira parte, como é que você usa as estruturas de Lewis para prever a geometria da molécula, né? A parte 3 lá, que eu tinha feito na sequência etapa 3. É muito fácil, você vai lembrar da regra de estabilidade da camada de valência, que é o que o povo usa popularmente o octeto, mas eu não gosto desse nome porque o octeto tem a ver com o número 8, né? E nem sempre a estabilidade da camada de valência é feita com 8 elétrons. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio estabiliza com 2. Uma ligação aqui, uma ligação covalente estabiliza os dois hidrogênios. Esse daqui fica com 2 e esse daqui fica com 2. Esses dois elétrons são compartilhados. Esse aqui, originalmente, ele é desse da esquerda. E esse aqui, originalmente, é desse da direita. Quando forma a ligação covalente, eles passam a ser compartilhados igualmente entre os dois átomos que participam da ligação covalente. Então, quando você vê um tracinho, dependendo do tipo de átomo que tiver, é isso daqui, ó. É um casal de elétrons participando de uma ligação covalente, o que significa que eles estão sendo compartilhados entre os dois átomos. Compartilhado significa que pertence ao átomo original e pertence também ao átomo que chegou para fazer a ligação com aquele original. E aí, como é que você usa esses diagramas aqui para prever a estrutura? Que é óbvio, aqui por exemplo no ácido bórico. Aqui o ácido bórico é um pouquinho mais chato porque tem que pensar na ligação do O com H também. Mas do ponto de vista do boro, é fácil. Ó. Esse é um triângulo equilátero, então o ângulo aqui é 120 graus. Agora do ponto de vista do oxigênio. O oxigênio, para completar a estabilidade, é com 8. Então ele faz duas ligações. Para completar o parzinho aqui e aqui, onde que falta. Onde os elétrons estão sozinhos. Então uma ligação é com boro e outra é com hidrogênio. Ele forma uma ligação angular. Daqui em diante, ó, daqui todos esses elementos aqui, eles têm 4 grupos eletrônicos para fazer ligação. Eu não estou falando 4 elétrons, grupos eletrônicos. Ó, que é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só que nesse primeiro tem 2 elétrons, um par. 1, 2, 3, 4. No primeiro e no segundo tem par, em vez de elétron sozinho. E nos dois últimos tem elétron sozinho. Aqui 1, 2, 3, 4. Nos 3 primeiros tem pares. E no último é elétron sozinho. Isso significa que independente de qual a grupo a gente está, a tendência deles é querer, para minimizar a repulsão eletrônica, formar um tetraedro. Só que presta muita atenção nisso aqui. Ó. No caso do flúor, por exemplo, vamos fazer aqui a molécula de ácido fluorídrico, que é esse daqui. Participa da ligação só esse daqui, ó. Aqui junto um H aqui e faz uma ligação covalente. Esses outros não participam. Então por isso que a gente escreve uma molécula linear. Porque esses outros grupos aqui vão ficar, não participam da ligação. Já se pegar, por exemplo, a molécula de ácido perclórico, que é isso daqui. Aí, ó, como os 4 grupos estão sempre no tetraedro, em todos esses grupos aqui, ó, os grupos de elétron. O que acontece? Aqui é um adativo em relação, que parte para esses 2 elétrons que tem aqui no cloro, que é a configuração de Lewis do cloro, é isso aqui. Em cada um desses grupos de 2 elétrons, isso aqui vai ser fornecido para completar o octeto do oxigênio. Que precisa de 2 para completar o octeto. E aqui forma uma ligação simples com o O. E esse aqui, o O vai fazer 2 ligações, né? Uma com H e outra com o Cl do centro. Aí forma um tetraedro. Se você tirar uma das dativas, em vez de ser um tetraedro, vai ser uma pirâmide. Vai ficar isso aqui, ó. E isso aqui sobra um par. Se você pegar um tetraedro e cortar um ângulo, fica uma pirâmide. Que é essa parte de baixo aqui do tetraedro. Se você cortar mais uma dativa, vai ficar um ângulo. Uma estrutura angular. Aqui um ângulo, aqui um ângulo. Certo? Por quê? Porque aqui
desse tetraedro, você vai aproveitar o quê? Só 2 vértices. E finalmente, no ácido que tem só um oxigênio do cloro, né, você não vai usar nenhum dos grupos eletrônicos, aí vai formar uma estrutura angular. Certo? Só um ângulo só. Assim. Aqui no caso é 2, porque tem 2 átomos. Um de cloro fazendo um ângulo e um de oxigênio fazendo um ângulo. Então aqui, como você tirou esse outro oxigênio, fica um ângulo. Você vai partir sempre do tetraedro para raciocinar. Vamos dar outro exemplo. Molécula de água. Oxigênio. Os grupos eletrônicos estão em tetraedros. Só que aqui, quando você forma uma molécula de água, é só 2 vértices que você usa. Esses 2 aqui somem. Então a molécula se representa como um ângulo. Inclusive esse ângulo você tem que saber que é 104. Molécula de amônia. Seria um tetraedro, porque a partir do carbono todo mundo tem 4 grupos eletrônicos que por causa da repulsão entre os elétrons tenta se organizar num tetraedro regular para aumentar ao máximo a repulsão entre esses elétrons. O que acontece aqui é que na molécula de amônia você usa só 3 desses vértices. Você usa só esses 3 vértices aqui de baixo. Esse aqui você não usa. Então, em vez de ficar um tetraedro, a gente chama de estrutura piramidal. O tetraedro também é uma pirâmide, só que é uma pirâmide regular. Aqui é uma pirâmide achatada. E finalmente o boro. O boro eu já expliquei, né? O boro é triangular. A gente tem que só recapitular agora do carbono. O carbono a gente já tinha estudado. O carbono, se for sp3, vai formar um tetraedro certinho aqui. Se for o sp2, como por exemplo no caso do formaldeído, vai ser um triângulo. E se for sp, dupla ou tripla simples, vai formar uma linha. Então essa é a parte de geometria molecular que tem que saber, é deduzida a partir do conhecimento da estrutura de Lewis. Aí, em seguida eu vou ensinar como é que você, a partir da diferença de eletronegatividade que existe entre os elementos, você vai ver se a molécula, se a ligação é polar ou não, inclusive, e também, né, se a gente vai ter uma molécula polar ou não.